Oi, eu sou a Gabi Xavier e, como prometido, aqui está um vídeo especial de Berserk, falando do momento talvez mais icônico, ou mais falado, ou mais marcante e chocante dessa história, o famoso eclipse. O momento ápice após o fim do arco da Era de Ouro, um momento em que, se você ainda não tomou spoiler nessa internet toda, aqui eu vou contar os principais acontecimentos, com base no mangá, tá? Porque tem duas adaptações já desse momento, tanto no anime de 97, quanto depois nos filmes que saíram em 2013, né, que adaptou essa parte, e eles têm algumas diferenças, supressões, mudanças, um ou outro, e aqui eu vou utilizar a imagem de tudo, só que com base na narrativa do mangá. Inclusive, se você só assistiu o anime, pode ser que você tenha aqui algumas curiosidades, cenas extras e interpretações diferentes, porque eu vou trazer coisas que não estão na adaptação em si. Se você quiser reviver ou viver pela primeira vez esse momento do eclipse, lembro a todos vocês que são cenas bem fortes. Eu não vou mostrar nada absurdo porque estamos no YouTube, mas é narrativo, o que acontece, são cenas pesadas, e algumas pessoas podem desenvolver gatilhos, então se você estiver preparado para viver tudo isso, o significado dessa cena que marcou o Berserk e mudou completamente o rumo dos personagens, do protagonista Guts, vem comigo, deixa o seu like se você puder. Dois recados rápidos, tá vendo essa estampa maravilhosa aqui? Exclusiva da minha lojinha. Tem quadro, tem camiseta, moletom, tudo no link aqui embaixo, além de vários outros itens. E se você estiver aí colecionando o mangá de Berserk que tá saindo reimpressão, corre e aproveita meu link da Amazon de associada pra tentar pegar descontos e frete grátis e me ajudar um pouquinho também. Nós poderíamos começar falando do eclipse assim que ele surgiu no céu, mas a verdade é que existiu um acontecimento um pouco antes que fez com que o Griffith pudesse estar no lugar certo, na hora certa, e é daqui que a gente vai partir a história. Instantes antes de tudo acontecer, Griffith escuta a conversa final entre Guts e Casca, em que ela diz ao Guts que não pode deixar o antigo Falcão, porque ele está muito frágil, precisa de ajuda, ela jamais poderia abandoná-lo depois de tudo que ele fez por ela. E ali naquele instante fica claro que ela não está ficando por um amor, mas sim por uma vontade altruísta de cuidar de alguém que não consegue mais cuidar de si mesmo. E para o Guts, ela diz que ele deveria continuar o seu caminho sozinho, buscar o seu sonho, assim como um dia ele escutou Griffith falando para Charlotte. Só que naquele instante o Guts já tinha percebido que ele tinha tudo o que precisava, que os seus amigos do bando eram exatamente aquilo que ele desejava. Só que as palavras de seguir sozinho, em busca do seu sonho, acima de tudo, reverberaram em outra pessoa que estava ali, dentro de uma carroça, escutando tudo aquilo. Griffith. Seja delírio, destino ou uma força interior, Griffith, fragilizado, nesse instante começa a ter um delírio, uma visão dele mesmo, ainda como o brilhante Falcão inteiro, perguntando a si mesmo por que ele tremia, por que ele estava ali parado, se ele deveria seguir em frente. Rápido, desesperado, delirando ou não, Griffith segue seu eu, o seu eu agora mais jovem, em busca de um desejo ao final de um beco da sua infância, mas na realidade ele está, de qualquer maneira, dirigindo a sua carroça em direção a um lugar muito específico. O castelo, que é o seu desejo de infância, é apenas um símbolo de todo o seu sonho, de estar acima de todos, de ser muito mais do que um garoto pobre desconhecido no meio das ruas. E é em busca desse destino que ele vai. E o seu destino, no mundo real, fisicamente é um lago. Um lago que decidirá o futuro de muitas pessoas ao seu redor e o seu próprio. E quando ele cai ali, ele entra numa espécie de outro delírio, ou seria uma visão de um futuro, um dos futuros possíveis. Seja como for, ele se enxerga com uma família, vivendo com a Casca como marido e mulher. Ele ainda não fala, ele tem dificuldade para se mover, ele vive aos seus cuidados, mas se recupera. E tem um filho que os dois chamam de Guts, e um cachorro que eles chamam de Pippin. Uma vida calma, tranquila, um futuro que teoricamente ele poderia escolher. Mas será que é isso que ele deseja? Ele parado, estagnado, com a tranquilidade de uma família enquanto, teoricamente nesse delírio, Guts continuaria liderando o seu bando do Falcão, sem ele? E mais uma vez delírio se mistura com a realidade, porque na colher da sopa que a Casca o alimenta nessa visão, ele vê aquele, o ovo do rei, o seu berrelite vermelho, que também está, do nada, nas suas mãos, como deveria ser, como estava escrito no destino. Ali no lago ele reencontra o ovo que definiria o seu futuro. E enquanto isso, seu próprio bando, Guts e Casca, correm desesperados até o lago para tentar salvá-lo, não sabendo que eles mesmos precisariam de salvação logo mais. Griffith está no seu limite, o seu braço quebra quando tenta se apoiar.
Ele tenta acabar com seu sofrimento com uma estrutura pontiaguda que tem no meio do lago e nem isso ele consegue. Ele é incapaz de qualquer coisa. Ele é frágil, ele é dependente. Ele é uma sombra muito distante de tudo aquilo que ele já conseguiu ser e muito mais daquilo que ele almejava ser algum dia. E um momento que quase para, o instante que define tudo, o gatilho para todo o resto acontecer. Guts corre desesperado em direção ao Griffiths, em direção ao seu amigo, em direção àquele que ele quer proteger. Mas em silêncio, Griffiths pensa, não venha. Não venha porque se você encostar em mim, eu nunca mais poderei te perdoar. E o que isso quer dizer? Eu me perguntei durante muito tempo. Talvez muitas coisas. Griffith amou Guts como ele jamais amou qualquer um dos seus companheiros do bando. Por causa do Guts, ele soube amar, ele soube se arriscar e ele também deixou para trás, teoricamente, o seu maior sonho. Chegar no topo daquele castelo que ele persegue desde a infância, no topo do mundo, eu diria. E ainda assim, Guts foi capaz de o abandonar. Guts o fez, na cabeça dele, cometer um terrível erro e culpado por isso, ele sofreu, foi torturado e ali estava, sem destino na realidade para conseguir chegar onde ele sempre quis. E no futuro, se ele permanecesse assim, o próprio Guts poderia pegar o seu destino, liderar o seu bando, ser o que ele desejaria ser. Um misto de raiva, inveja e desespero e assim o sangue do próprio Griffiths e o seu desespero e a sua raiva está ali, impresso no seu berrelite. O Guts encostou nele e ele jamais pôde perdoar. O eclipse começou. Toda a tropa que estava ali do bando do Falcão é colocada naquela redoma. Uma redoma que seria da cerimônia de sacrifício. E não por acaso, ao invés de terra, agora eles pisam em rostos, em corpos, em outros sacrifícios, não sabendo que logo mais eles também seriam usados da mesma maneira. Nenhum deles entende o que está acontecendo. Criaturas fantasiosas, um ambiente que foi mudado como mágica. Casca ainda tenta liderar a defesa contra o ataque que nem ela sabe o que é, com coragem. Durona, como o próprio Guts observa, mas ainda confusa e desesperada, nenhum deles imaginava o que viria ainda a acontecer. E durante muito tempo ainda, Guts apenas pensaria no seu amigo, achando que ele era, assim como todos, uma grande vítima e incapaz de se proteger. Ele tenta carregar o Griffiths e repara então finalmente no berrelite, que reapareceu diferente, com o rosto contorcido de desespero e lágrimas sangrentas, o mesmo rosto que ele não conseguia ver do próprio Griffiths. Apóstolos diversos aparecem, criaturas monstruosas chegam para o momento da noite de celebração. É a hora do banquete, a que acontece apenas a cada 216 anos, o famoso eclipse solar. E aqui, os maiores não ascendem aos céus, eles descendem. É a chegada dos 4 anjos, a mão de Deus, os 4 dedos, Surgislam da luxúria, Conrad das pestes, Ubik da manipulação, e Void, frio, calculista, o líder aparentemente daqueles 4 anjos, um nome bem curioso para eles. É ele, Void, que abre toda a celebração, dizendo, ó, ovelhas do Deus criado pelos humanos. E essa é uma fala muito interessante porque o capítulo que apresenta bem esse Deus foi retirado da versão oficial. Tem um vídeo, inclusive, falando sobre ele no canal. Mas aqui fica uma dica de que o Deus acima dessas criaturas que estão ali foi criado pelos próprios humanos. E ali estaria ele, o Falcão, sangue do sangue destes da mão de Deus, a criança escolhida pelas leis do destino, o abençoado rei por quem todos ansiavam. Todos quem, eu me pergunto. E como eu falei, o Guts ali ainda defende o seu amigo acima de tudo, dizendo que ele não tem nada a ver com qualquer um desses monstros. De fato, uma bela amizade e um belo sacrifício, como diz Aslan. Todos ali seriam sacrifícios para o nascimento do rei dos demônios. E ele só colocou as mãos no berrelite vermelho porque ele nasceu exatamente com esse direito. O berrelite vermelho só é dado para aqueles destinados a renascer como um dos anjos da mão de Deus. Esse é o chamado o ovo do conquistador. E sequer seriam os monstros ali que definiriam se esse sacrifício realmente aconteceria. A decisão é dele e só dele, do Griffith. E para saber qual seria a decisão a ser tomada, começa o ritual de capitulação. É assim que é chamado o ritual que fará com que o Griffith
olhe para o seu inconsciente e veja teoricamente qual é o seu maior sonho, desejo e o que ele precisa fazer. Mas fica aí a curiosidade que capitulação significa se render, se submeter a regras. Será que esse é um ritual realmente para enxergar quem você é de verdade? Ou para você se submeter ao que, teoricamente, o destino e aquelas circunstâncias te colocaram? Afinal de contas, Griffith é exatamente elevado a uma estrutura, um altar que, na verdade, fica no topo de uma grande mão. Uma estrutura formada de diversos rostos desesperados, de sofrimento, dor. Guts ainda tenta alcançar o Griffith e essa seria a última vez que os amigos teriam um vínculo físico real. Mas ao tentar se pendurar pelo braço do Griffith, Guts percebe que o braço se romperia e ele solta. Mas ele despenca, não consegue chegar, se agarra com uma das suas lâminas e tenta depois subir aos poucos escalando, mas todo o fluxo de acontecimentos seguiria independente da sua vontade. Ubik percebe que Griffith ainda tem medo, mas medo do quê? Medo dos monstros? Daquelas criaturas ao seu redor? Ou seria do seu próprio destino? E no ritual de capitulação, Ubik mostraria para o Griffith não uma manipulação, uma ilusão, segundo ele, mas sim a verdade, o seu passado, o que está dentro dele, o seu coração, mesmo que ele tente ignorar. E de novo, num misto de ilusão e flashback, nós vemos um Griffith novo, que era pobre, sonhando com o castelo que ele via no fundo de um caminho de ladrilhos por um beco. Um castelo que parecia tão distante. E nessa ilusão, ou na verdade do seu inconsciente, ele se perde dos amigos e procura por eles onde eles estão, até que ele se depara com uma pilha de corpos e esse é o único caminho para ele passar, é o único jeito dele alcançar aquele símbolo do seu sonho. Em desespero, ele olha aquela carnificina, aqueles cadáveres e o que seria o seu caminho que ele deveria pisotear para chegar no castelo se desejasse. Na sua ilusão, um dos amigos que ele encontra é justamente um garoto novinho, que já fez parte do bando do Falcão e morreu em uma das missões lideradas pelo Griffith. E o menino na ilusão quer ir com o Griffith junto para o castelo, mas é impossível, porque ele já morreu. Assim como dezenas de milhares de cadáveres aos seus pés, cadáveres de ex-membros do bando do Falcão que não podem ir com ele porque não dá, eles já morreram. E primeiro em negação, o jovem Griffith ali representado diz que ele não pediu para nenhum deles morrer por eles, mas isso talvez não seja bem verdade, porque tudo aquilo aconteceu pelo seu sonho. Ele já caminhava em cima de cadáveres há muito tempo, dos seus seguidores e daqueles que eles mataram. Ele começa a perceber feridas no seu corpo, talvez feridas que emulam seus próprios ferimentos da vida real. Ele hoje, magro, frágil, ele vai se arrepender de tudo e desistir depois de todo o caminho que ele percorreu? Por que ele não se contentou, enfim, em olhar o castelo apenas de longe? Ele não sabia que seria assim, foi por isso, mas será que ele não sabia? Sim, ele sempre soube. E pisou em cima de cada um dos corpos mesmo assim. O que seria então um ou dois corpos a mais? O que ele diria se não chegasse no seu sonho para o cadáver de todos aqueles que já morreram no caminho para alcançá-lo? Ele trilhou esse caminho por conta própria. Não tem mais espaço para se redimir, para pedir perdão. O que ele pode fazer é continuar e alcançar o castelo, porque esse é ele. Esse é o Griffith. Seja seu inconsciente puro ou não, as falas que ele escuta durante essa ilusão da capitulação dizem verdades e tiram conclusões em cima delas que fazem com que Griffith não consiga negar tudo que é dito. E se ele não for até o castelo, ruínas desse sonho ficarão para trás. Mas, se ele ainda quiser chegar lá, basta dizer, eu ofereço. Um Griffith frágil, machucado, está no centro da mão, o centro daquele ritual, o centro das decisões do que aconteceria ali. Guts consegue subir e tenta chegar até o amigo, mas mais uma vez ele seria o gatilho para o que aconteceria depois. Olhando para o Guts, o Griffith sabe que dos milhares de companheiros e dezenas de milhares de inimigos, só ele fez que Griffith esquecesse do seu próprio sonho. Guts fez com que ele esquecesse, e Guts é o seu gatilho para que ele pense em nunca mais esquecer o seu maior desejo, ou o que ele acreditava ali que era o seu maior desejo. Sombras dos dedos que manipulam o destino envolvem Griffith enquanto ele decide, toma sua decisão, e a última luz ilumina uma amizade que nunca mais permanecerá da mesma maneira. Eu ofereço, eu sacrifico. E a cerimônia de sacrifício começa de vez. A mão se fecha e envolve aquele que se tornaria um novo membro da mão de Deus.
punho está fechado e não há nenhuma forma de mudar isso. Todos que estavam ali são marcados pelo símbolo do sacrifício, marcados como oferendas. O corpo inteiro, até a última gota, tudo serviria de alimento para os demônios, os apóstolos que ali estavam. E cada uma das gotas serviria para reconstruir e fazer o renascimento do novo filho das trevas. E o banquete é um massacre, é uma carnificina. A Casca fica desesperada, em choque e congelada ao ver vários dos seus companheiros que ela deveria defender e liderar sendo partidos, engolidos. Ela se pergunta, inclusive, se aquilo é real, e não só ela. Vários deles ficarão perdidos entre achar que é um sonho, um pesadelo ou realidade. Nada faz sentido. Como algo daquilo poderia acontecer? E Guts, mais ainda, não compreende como aquilo foi uma escolha do Griffiths. Ele ainda tenta tirar o Griffiths daquela redoma, daquela mão, daquele punho que se fecha para o sacrifício acontecer. E então ele lembra de uma fala do Griffiths que espelha muito bem o que está acontecendo ali e o que ele sempre acreditou. Há pessoas que nascem com a função de movimentar o mundo, independente de posições ou classes sociais determinadas pelos homens. Essas pessoas são a verdadeira classe alta, criada pela lei universal. São os governantes abençoados com o poder de Deus. E pela primeira vez o Guts olha para trás e vê a carnificina que está acontecendo com todos os seus companheiros. E ele deixa o corpo do seu amigo que agora está sendo reconstruído com o sangue de todos do bando do Falcão e vai tentar lutar por si e por quem ele pudesse se salvar, se é que ainda era possível. Enquanto toda essa festa sangrenta acontecia, do lado de fora tudo que poderia ver era um vórtex, um grande tornado, e dentro dele, 2 grandes guerreiros lutando. Skull Knight, que nós ainda veríamos com um papel importante nessa noite do eclipse, e Zod. Casca, ainda em choque, é defendida por Pippin e levada a cavalo por Judô, enquanto o próprio Pippin a defende, lutando contra monstros muito maiores do que ele mesmo, fadado a um destino inevitável de perecer logo ali. Corcus também se vê no meio de um delírio, ele acha que aquilo tudo é um pesadelo, não pode ser verdade. Casca também acha que aquilo é o inferno, talvez um castigo depois de tanta jornada sangrenta que eles traçaram. Ou aquilo realmente podia ser o pesadelo que o Griffith desejou para eles. Ela grita, implorando uma resposta do Falcão, mas nada poderia ser ouvido. Judô a defende constantemente de ataques de demônios, ela também se move para salvá-lo de um ataque. Até que enfim surge um apóstolo que derruba o seu cavalo, mordendo as patas dele, e os dois são atacados por um outro, com vários tipos de tentáculos, e Judô fica na frente para defender a Casca até o fim. E não era só porque ela era o símbolo do bando do Falcão. Judô joga sua última adaga e dá a chance para que a Casca defira o golpe final. Judô acaba morrendo em, para mim, a perda mais triste de todo esse eclipse, sem conseguir dizer uma única vez que ele a amava. Surgem muitos apóstolos ao redor da Casca, ela tenta lutar tremendo, chama pelo Guts, que não conseguiu chegar a tempo porque estava durante muito tempo tentando salvar aquele que iniciou tudo isso. Enquanto isso, Guts ainda luta com todo o ódio, força, contra os apóstolos ao seu redor. Griffith, enquanto isso, se reconstrói como algo novo, que viverá um sonho eterno e uma noite sem fim. Inconscientemente, ele sente como se estivesse afundando pelas profundezas e todas as mortes de seus antigos companheiros passam pelo seu corpo, mas ele não sente nada. Ele só afundava ou descendia cada vez mais, em direção a um abismo, um vórtex, e pequenos cristais das suas últimas lágrimas derramadas caem ao seu lado. Segundo o deus do abismo, a voz no centro daquele vórtex. Depois de tanto sofrimento, o coração de uma pessoa congela. Seriam aquelas 2 últimas lágrimas ou cristais, as últimas representações de um sentimento do Griffith? Seria ele agora um ser extremamente frio, vazio e construído em cima de mortes e só? Em direção ao vazio, outras gotas caem como berrelites. Segundo Deus, respingos, um mar de gotas de sentimentos derramados sobre o mundo real. Sentimentos de quem? Dos próprios humanos? Sentimentos de desespero, raiva, ódio, rancor e inveja, assim como o do Griffith? Segundo Deus, seriam águas que chamam os seres para outra dimensão. Guts tem certamente uma grande força e vontade de viver, mas isso não foi suficiente para que ele conseguisse salvar os seus amigos. Ele encontra Gaston ainda com vida, mas ele morre no seu colo de uma forma horrível. Até que ele finalmente encontra a Casca, desacordada, sem roupas, sangrando, e aí ele fica enlouquecido. É nesse momento que finalmente o despertar acontece. Fento acorda, o novo anjo, o rei demônio, o 5º membro da mão de Deus.
Não é mais a cor branca, alva, que brilha ao redor do antigo Griffith. Na verdade, Fento tem asas negras, um corpo repleto da escuridão. E ele para na frente do Guts, que está preso pela mandíbula de um monstro que segura o seu braço, e ele faz questão de provocar o Guts, atacando a Casca e abusando dela na sua frente. Em uma cena que eu não vou descrever porque é forte demais, tanto para a plataforma quanto para todos nós, mas com certeza ali ele quis mostrar para o Guts o poder dele, o que ele tinha, o que ele poderia ser e o que o Guts não poderia mais. Num desespero infinito e ódio imenso, Guts corta o próprio braço esquerdo para tentar fugir do demônio, mas ele é pego novamente. E é essa cena grotesca que o seu olho direito vê pela última vez, porque ele também é perfurado. E o destino dos dois só é mudado porque, de repente, o eclipse é quebrado, a redoma é partida com a entrada da figura chamada Skull Knight. Tenta atacar também o anjo chamado Void. Não conseguindo, entretanto, ele consegue alcançar os dois humanos ainda sobreviventes ali, Guts e Casca. Fento, recém-nascido, descobre que seu poder é absurdo, que ele consegue provocar danos imensos em pouco tempo com apenas um gesto, mas ele não consegue, ou não impede, a saída daqueles dali. Guts e Casca são resgatados pelo Skull Knight. A cerimônia vai ser encerrada com os sobreviventes de um sacrifício. Uma afogada em traumas e esquecimento, e outro embebido de ódio, rancor e vingança. Algo inesperado que não estava previsto pelo destino, ou será que sempre esteve definido assim? Sobreviventes que, entretanto, estavam marcados com o estigma, que viveriam em um mundo cheio de trevas, caçados por monstros eternamente enquanto ainda vivessem na nova Era das Trevas com o nascimento do Fento. E é isso, esse foi um vídeo longo, denso, revivendo o eclipse de Berserk. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem essa proposta com outras cenas, momentos de Berserk ou de outros animes e mangás, comentem aí também. E tem muita coisa pra gente comentar ainda de Berserk. Mesmo do último capítulo, eu não me aprofundei em algumas coisas pra poder falar depois, na verdade pra especular e teorizar depois. Se vocês quiserem que eu volte comentando mais sobre o 364, sobre o futuro ou sobre temas como esse aqui do eclipse, comentem aí que eu volto sempre. Eu amo essa história, é meu mangá favorito, provavelmente continuará a ser com ou sem final, do Miura ou não do Miura. O importante é que a jornada até aqui foi dolorida muitas vezes, como no eclipse, mas muito recompensadora. Depois me conta como foi que você vivenciou o eclipse de Berserk pela primeira vez. Te marcou? Olha, me marcou muito e eu fiquei desesperada pra ver mangá porque não tinha filme, não tinha continuação e eu tinha que saber o que acontecia depois daquilo. Se você viveu isso aqui pela primeira vez agora e quer saber depois como isso continua, vai até o mangá. Não terminou? Você já ouviu isso por aí? Não importa, vale muito a pena. Vai na dica, lê, depois me conta o que achou. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigada a todos que estão se inscrevendo, porque o YouTube não tá recomendando muito esse vídeo pra fora da bolha do canal. Então cada um de vocês, inscritos antigos, é claro, e todos os novos, são muito especiais pra mim. Tchau, tchau!